Opa, salve, salve, beleza? E aí, tá tudo certo? Olha, não sei se vocês repararam, mas aqui, ó, o microfone agora tá vermelho. Então é vídeo para falar do Internacional. Quero destacar uma informação importante a respeito de Pedro Henrique, algo que foi inclusive trazido na programação da Rádio Bandeirantes pelo repórter Lucas Dias, e a entrevista que o presidente Alessandro Barcelos concedeu à Rádio Guaíba. Mas antes, vem aqui no canto da tela, se inscreve no canal, vamos ver, opa, aqui uma hora eu vou acertar, não dá pra fazer mais assim porque o microfone tá na frente. Aqui embaixo deixa o teu comentário, dá o like, se curtiu e também clica no sininho que daí eu posto o vídeo, o YouTube te avisa, você pode acompanhar o nosso conteúdo, tá bem? Se quiser também compartilhar, tá de boa, chega junto, chega no botão compartilhar ali e senta o dedo. Bom, vamos começar falando sobre o Pedro Henrique. Foi um dos destaques do Inter no jogo lá no Maracanã contra a equipe do Flamengo. Aliás, esse jogador realmente vem chamando a atenção, né? O que vem jogando o Pedro Henrique é brincadeira. Bom, e claro que a partida de ontem se fez uma relação porque, afinal de contas, nos últimos dias surgiu a informação do interesse de dois clubes na contratação do atacante Pedro Henrique. Dois deles aqui do futebol brasileiro. Um o São Paulo e o outro o próprio Flamengo. E aí vem a informação que trouxe o Lucas Dias. O que acontece? O Pedro Henrique trocou de empresário. E o empresário esteve no Rio de Janeiro acompanhando a partida. E o fato de estar no Rio de Janeiro também abre a possibilidade de conversas com o Flamengo. O Inter acredita que o Pedro Henrique não deixará o clube. Mas, claro, o Internacional vai ter que abrir mão, né? Abrir o cofre, melhor dizendo, para que consiga dar um aumento de salário ao Pedro Henrique e automaticamente vem um mecanismo, né, que ajudaria o Internacional, que seria o aumento do valor da multa contratual. Eu confesso não ter ainda o valor dessa multa, é algo relacionado ao que ganha o jogador hoje. E isso foi feito, por exemplo, com o Alemão, né? O Alemão veio com custo, né, praticamente zero para o Internacional, o salário, o jogador fez alguns gols, né, apareceu bem, virou meio que o centro das atenções. Aí o que aconteceu? Logo, com um mês e meio de Inter, já houve uma conversa com o jogador e se estabeleceu uma renovação de contrato. Isso implicou, evidentemente, no aumento salarial do jogador. E é esta a situação que vai ocorrer com o Pedro Henrique. Claro que com essa troca de empresário vai se abrir agora uma série de especulações, o que é natural, justamente nesse período que a gente está vivendo. Mas o Inter tem, eu não diria a convicção, mas o sentimento de que o Pedro Henrique permanecerá no clube para 2023. Formação do repórter Lucas Dias, cara muito bem informado na Rádio Bandeirantes. Vamos a o que disse o presidente do Internacional, Alessandro Barcelos. Uma entrevista muito importante, ele já tinha concedido nos últimos dias na Rádio Bandeirantes e agora falou à Rádio Guaíba, foi entrevistado pelo parceiro Marcelo Salzano. Aliás, tem o canal do Salzano, hein? Chega junto aqui no YouTube, te inscreve lá também. E foi uma entrevista de aproximadamente 20 minutos, em que o presidente esclareceu algumas situações. Não especificamente do Pedro Henrique, porque eu foquei muito mais naquilo que disse o Lucas Dias. Vamos lá. O Inter fará contratações pontuais, ou seja, a gente acaba se manifestando aqui, por vezes gera uma certa irritação sua, né? Que é um cara que está inscrito no canal, que é torcedor do Internacional. Eu sou um crítico do Inter, confesso, acho que o cenário de daqui a pouco forçar uma possibilidade de título nada mais é do que o que eu disse, uma forçação de barra, porque falta o algo mais, e talvez esse algo mais possa vir dessas contratações pontuais que o Inter vai fazer. Por exemplo, a contratação de um volante, né? O Lisieiro, que não é da posição, é preciso ressaltar isso, mas que foi bem contra o Flamengo, ele tem contrato até o final do ano. Eu me recordo que até pouco tempo se falava na negociação desse jogador, de um atleta que não permaneceria no Inter para a próxima temporada. Mas ele deve ser realmente substituto do Gabriel até o término da participação do Inter no Campeonato Brasileiro. E aí, para 2023, com essa lesão do Gabriel que deixa o jogador por um longo período fora dos gramados, o Inter vai ao mercado para trazer um volante, pensando justamente no time titular para 2023. Outras questões importantes, como
o mercado, que deve também renovar o seu contrato, Rodrigo Moledo, que aliás, o problema do Rodrigo Moledo é o histórico de lesões, né, gente? Ele tecnicamente ele é muito bom zagueiro. Aliás, essa penúltima volta, já que ele voltou lá no Rio de Janeiro, a penúltima volta, uma sequência de 3 jogos, né? Ou ele entrou em pouco importa, né? A minutagem agora que ele esteve em campo não interessa. O que interessa é o que ele apresentou, e ele foi muito bem. E aí, claro, a perspectiva, puxa, tá aí o zagueiro titular do Inter. Só que aí veio uma nova lesão. Ele foi bem de novo na partida contra o Flamengo. Então são jogadores que devem permanecer aí para a próxima temporada. E, claro, outros reforços que o Internacional busca contratar. O presidente Alessandro Barcelos, eu sou um crítico da direção do Inter, mas esse cara aqui também elogia, tá, gente? Então, eu quero elogiar a movimentação de mercado feita pelo presidente do Inter, as questões relacionadas ao vestiário, a blindagem do vestiário do Inter, mesmo que tenha cometido equívocos na sua gestão, o presidente aprendeu. E aprendeu com o Inter, que jogou o último campeonato muito mais focado em ganhar o Grenal para ajudar a prejudicar o Grêmio, a levar o Grêmio ao rebaixamento, como acabou acontecendo. E também o Internacional perdeu o foco, o vestiário ele foi influenciado, digamos assim, me fugiu, e esta é a palavra, influenciado por uma situação envolvendo o Diego Aguirre na ocasião. Isso contaminou o vestiário e o Inter perdeu o foco, que era a possibilidade do Diego Aguirre treinar a seleção do Uruguai. E agora o presidente está blindando, ele não fala em nomes para a próxima temporada. E tem outra situação que o presidente também não fala, mas o interessante é que ele foi perguntado pelo Salzano sobre 2 nomes que estão sendo especulados, que é o do substituto do Paulo Autuori. Aliás, o Paulo Autuori segue trabalhando no Internacional, mesmo que tenha sido anunciado já como novo técnico do Atlético Nacional de Medellín. Muricy Ramalho e Abel Braga são os nomes. E o presidente não disse nem que sim, muito menos que não. O que a gente entende, interpreta disso? É que, na verdade, são esses nomes, sim, que aparecem numa lista, quem sabe, somados os 2 a outros nomes. Mas o fato de não ter ocorrido o descarte, o que geraria até uma nova notícia, né, pelo lado do Inter, acaba dando realmente a entender, deixando praticamente claro que são 2 nomes que estão nessa lista do Inter. O Muricy Ramalho, que foi técnico do Internacional, Abel dispensa comentários, enfim. E claro, o Inter vai fazer uma sondagem para ver se, no caso do Muricy, ele aceitaria vir a Porto Alegre. Se for o caso, o Inter contrataria já o Muricy Ramalho. Mas tudo isso para 2023. O Inter está muito focado nessa questão do Campeonato Brasileiro, mesmo que ele não tenha a chance de ganhar. E eu falo isso de longa data por entender que o Internacional tem um grupo incompleto, mas aí entra outro ponto que eu quero elogiar o presidente do Internacional, que é a questão dos reforços pontuais. O Inter fez um diagnóstico daquilo que ele realmente precisa acrescentar no grupo para a próxima temporada, até para ter uma perspectiva diferente, não apenas ser um mero participante das competições que ele vai disputar. Isso é muito importante, que daqui a pouco pode levar o Inter a um outro patamar. O Inter está muito próximo da classificação, eu falava até com o Paulinho, ainda não matematicamente, né, nem a questão de projeção, eu quero pegar muito mais a questão de projeção, porque ela pode oscilar, né? Não significa que, por exemplo, né, a projeção de hoje ela se confirme ali no final. Mas o Inter está a 4, no máximo 5 pontos. No máximo 5 pontos. Ou seja, o Inter já ganhando do Goiás já dá aí meio caminho, mais de 50% de classificação à fase de grupos da Libertadores da América. Então, o Internacional caminha realmente para isso, e também o Inter já faz o diagnóstico daquilo que precisa dentro de um objetivo de melhorar o grupo e ter esta perspectiva diferente. Tá bom? Fui!